Ora, então, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, da maneira que esteja a nos assistir ao programa Ponto Final. É o 7º programa Ponto Final, aqui na sua TV Domingos. A Ferreira, muito boa tarde. Muito boa tarde, espero que esteja tudo bem. Muito obrigado. O tempo, pelo menos este fim de semana, vai estar maravilhoso, depois parece que vai haver aí alguma alteração do mesmo. O tempo que, a nível nacional, não falando da meteorologia, mas de outro tempo e de outra forma, nomeadamente monetária, as finanças, parece que vai haver outra pancada por parte do governo de Pedro Passos Coelho, que se preparem os portugueses. Exato. Eu, antes de propriamente entrarmos na pergunta que a TV Minho me fez, gostaria de enaltecer ou de referenciar o share que a TV Minho tem tido, nomeadamente em Portugal. Graças a Cisa, nada mais. Não terei tanto essa... Entrego-lhes as medalhas todas. Não terei tanto digamos, essa... Não sou particularmente uma pessoa que enalteça as minhas qualidades, prefiro que sejam os outros a falar de mim, mas há um share interessante do Brasil, de Angola e de Moçambique. Talvez porque uma grande parte da população portuguesa que trabalha também nestes países, nestes continentes, no continente africano e brasileiro, e nestes países lusófonos, sejam oriundos de Braga, e isso dá-nos também uma percepção mais abrangente do alcance que este programa, concretamente o Ponto Final, e eventualmente outros que a TV Minho está, digamos, a tentar e bem sucedidamente, digamos assim, consolidar no terreno, faz também por este segmento de população. Braga, já que o dissemos numa edição anterior, Braga tem potencial para uma televisão local e distrital. A TV Minho está bem posicionada nesse projeto. Tenho falado no âmbito das minhas relações pessoais com diversos agentes políticos e partidários que estão na Assembleia Municipal e não só, e que fazem parte das chamadas forças vivas da sociedade local, e em que há aqui o máximo denominador comum. A TV Minho tem de facto potencial, é importante que surja no terreno distrital e local uma televisão, um projeto televisivo que de alguma forma dê e mostre as potencialidades da sociedade local. O desafio está aqui, os apoios também necessariamente que são sempre bem-vindos. É um projeto que se está a fazer e eu estou convencido que a TV Minho, a muito curto prazo, poderá ter alguma outra abrangência e alguma outra, digamos assim, e alguns outros apoios que não teve até aqui. Na situação nacional, a economia predomina. Portugal não descola, chamemos assim, em gíria popular. O Primeiro-Ministro hoje vai anunciar às 8 horas da noite, sensivelmente daqui a 4 horas, o seu programa o programa estratégico para o crescimento. Eu, naturalmente que não sei na sua profundidade quais são as medidas que Pedro Passos Coelho vai anunciar, mas há coisas aqui que naturalmente já são decorrentes de alguma atividade do passado que não auguram um bom futuro. Desde logo porque a economia não arranca. A economia portuguesa não tem tido expressão. E há setores em que se podiam eventualmente apostar mais. O turismo, é dizer que o turismo é uma das apostas que deve ser feita em termos imediatos. Desde logo porquê? Porque o turismo é aquela área de atividade em Portugal que pode ter recursos mais imediatos. Porque o turista, independentemente da origem, digamos, de que venha, não é? Ou independentemente do local em que parta para fazer férias em Portugal, é uma pessoa que chega ao aeroporto, é uma pessoa que a partir do momento em que aterra no aeroporto faz consumo. Faz consumo no táxi, faz consumo no restaurante, faz consumo nas lojas em francês de souvenir, de recordações. E o souvenir, por acaso, em Braga ainda há algumas áreas, ainda há algumas lojas, sobretudo daqueles comerciantes mais antigos, ali na zona da Sé, que ainda têm, graças a Deus que ainda não fecharam.
ainda não fecharam, fazem questão disso. Portanto, há, desde logo, um manancial de investimento, potencial investimento que o turista faz. No táxi, no restaurante, no lanche, nas lojas de recordações. Portanto, o turismo é uma área em que eu penso que é fundamental para, em termos imediatos, poder alavancar a situação económica em Portugal. Há depois outras áreas mais estruturantes com resultados a curto e médio prazo, nomeadamente a agricultura, as pescas e o turismo. E Portugal, por tradição histórica, penso que não pode sair muito disto. Há também uma outra vertente que complementa esta, que são as novas tecnologias, são as eólicas, são as energias renováveis, que a EDP tem feito muito bem, digamos, o desempenho desse trabalho em países como os Estados Unidos, como o Brasil e por aí fora, com parcerias que tem feito internacionais. E tudo isto, digamos, é um somatório de janelas de oportunidades que o governo português tem que aproveitar, e bem aproveitado, e tentar, digamos, que surjam a partir daí mais-valias concretas e objetivas para ajudarem a recuperação económica do país. Não sendo assim, não creio que Portugal não necessite de um segundo resgate, não creio que Portugal, apesar de todos estes sacrifícios, seja um país economicamente com futuro. A ameaça, entre aspas, de Pedro Passos Coelho em sairmos do euro, foi uma ameaça ou uma tentativa de ameaça? A saída do euro é uma vontade de muita gente e é uma vontade também de muita gente, mas se refletirmos bem, a saída do euro, a que é que nos levaria? Naturalmente que poderíamos recuperar o escudo e na recuperação do escudo poderíamos eventualmente fazer emissão de moeda em função e à medida das nossas necessidades. E em termos internos, a moeda teria algum valor, passada a fronteira não teria esse valor, porque em termos internacionais a cotação das moedas tem a ver com muita coisa mesmo. Com a balança de transações, com o que se importa, com o que se exporta, com as reservas de ouro, com uma série de fatores que eu também não sou economista, mas dou-me ao cuidado de ler e de estudar isto e de ouvir pessoas entendidas nesta área. E, portanto, a saída do euro poderia ser um engano porque poderíamos efetivamente emitir a moeda que nós desejássemos, mas estávamos a enganar nós próprios. É que nós não tínhamos metas, não tínhamos rigor orçamental, enquanto que com o euro temos que ter rigor orçamental. Nós estamos muito rapidamente, enfim, e caricaturalmente, uma empresa se é minha, eu disponho do dinheiro e faço a gestão que eu quero. Se tenho mais sócios, tenho que dar, digamos assim, satisfação aos sócios. A Europa é um bocado isto. O euro é uma moeda comum que tem que ser prestada às contas comuns ao Banco Central Europeu, e Portugal tem um orçamento próprio e não pode fugir muito disto. E quem me disser que com a situação atual isto pode ser invertido através de uma não produção e de uma não exportação de bens transacionáveis, não está a ser seguramente sério. Vamos para um ponto final neste assunto a nível nacional. Passamos para o nível regional, aliás, mais local do que regional. Os Bombeiros Voluntários de Braga parece uma caixinha fechada em si própria e que é difícil saber o que é que se passa. Nomeadamente, houve eleições, houve muita gente que nem delas soube, neste caso. Lamentavelmente é assim. Os Bombeiros Voluntários de Braga são uma associação centenária que deviam ter a preocupação de ser mais abrangentes na interação com a sociedade bracarense. Nomeadamente através de uma maior representação, de uma maior penetração, de uma maior interação entre a sociedade e a associação. Os Bombeiros Voluntários de Braga são uma instituição que merece respeito, ou deveria merecer respeito aos bracarenses, e os bracarenses deveriam ver nos Bombeiros Voluntários de Braga uma instituição também de referência. Não é isto que acontece. E não é isto que acontece porque há ali um determinado secretismo, há ali uma espécie de uma redoma de vidro da atual direção que faz questão, por opção, de não divulgar os sócios que tem, as receitas que tem, as contas que tem, não, faz questão, por opção também, de não abranger a sociedade bracarense, para que esta mesmo também possa ajudar os bombeiros voluntários. Eu próprio sei do que falo, estou à vontade para falar, já fui dirigente da direção, portanto fui membro da direção. Curiosamente e lamentavelmente soube-o há 2 dias atrás que estava com as cotas em atraso, porque
o cobrador que fazia cobrança na Associação dos Bombeiros deixou de fazer, portanto já não existe cobrador, e como eu, provavelmente centenas de pessoas deixaram de poder pagar as suas cotas. Isto implica naturalmente não poderem pertencer ou não poderem participar no ato eleitoral que se realizou. Mas mesmo assim, quando eu tinha as cotas em dia, sempre discordei desta metodologia que a Associação dos Bombeiros Voluntários de Braga fez e faz. É uma gestão muito escura no sentido não da má gestão dos dinheiros, não é isso que está em causa. Escura no sentido de não demonstrar à sociedade civil o que é que se passa lá dentro. O que é que se passa lá dentro e as potencialidades. Aquela situação do pós, que foi quando eu entrei, do pós da expulsão dos 90 bombeiros voluntários de Braga com uma médica pelo meio, foi uma situação que não foi muito bem explicada. A própria conta corrente que houve ali uma situação digamos assim, de acerto de contas com uma principal empresa que era a fornecedora dos bombeiros voluntários, também nunca foi muito bem explicada. António Machado não é uma pessoa qualquer, faz parte da lista de Ricardo Rio às eleições autárquicas, faz parte da coligação Juntos por Braga. Mandava o rigor, mandava a ética, mandava o respeito, mandava, enfim, o decoro, que a direção fosse mais aberta, fosse mais transparente, tentasse, digamos assim, junto da sociedade local, ter uma postura muito mais, enfim, e depois muito mais queixam-se, se calhar, que não há apoios por parte da população barcarense. E depois, se calhar, queixam-se que não há apoios e que os sócios que a associação não tem sócios e que a sociedade local não participa muito, porque também, provavelmente, e alguém tendo um espelho em casa também vê que a partir dali o resultado também não pode ser diferente. Ponto final neste assunto? Ponto final. Vamos então agora para um assunto que está na ordem de dia, parecem que nascem como cogumelos. A Câmara Municipal de Braga nunca teve tantas listas de candidatos a perfilar-se, porque de 3 de repente transforma-se em 7 listas, não digo candidatos já fixos, mas pelo menos eles estão a perfilar-se. O movimento cívico, o Seco Magalhães de Massiminos, que também está-se a perfilar, Miguel Brito e Luís Lima, neste caso. Sim, curioso, Braga, o Conselho de Braga está numa encruzilhada política. Encruzilhada porque desde logo com o fim do chamado ciclo mesquitista, o fim do ciclo da gestão do Mesquita Machado enquanto militante do Partido Socialista à Câmara Municipal de Braga, se abrem algumas oportunidades para alguns grupos e para alguns movimentos cívicos, de oportunidade para tirarem daí alguns dividendos políticos. À direita, Seco de Magalhães pode e vai, estou convencido que se candidatar, ou se não se puder candidatar ao agrupamento, às juntas de freguesia, vai ser um candidato independente à Câmara Municipal de Braga. Vai fazer moça na dele? Vai fazer moça a Ricardo Rio, sejamos claros e transparentes, porque Seca de Magalhães tem uma das freguesias mais populosas do e mais Conselho, apoio social das mulheres. E tem um grande apoio, e portanto ele aposta na área social, e portanto sou convencido que se for candidato vai roubar, entre aspas, votos a Ricardo Rio. António Sousa também pode fazer mais moça à área do PC, aliás é de lá que ele vem. Também foi um bom presidente de junta, de freguesia, e com a saída de Seca de Magalhães tem o caminho praticamente todo aberto para fazer o pleno na agregação das freguesias. Miguel Brito é um candidato que está um bocado ainda assim num estágio, não é? Está ali num Está em pré-aquecimento, ainda não declarou a vontade, ou mandou terceiros declarar a vontade, mas ele próprio ainda não se assumiu, pelos vezes a TV Minho ainda fez essa referência. E, portanto, temos aqui algumas candidaturas à direita que podem fazer mostra a Ricardo Rio. À esquerda temos o Movimento de Cidadãos, que estamos com alguma curiosidade. Anuncia-se para o dia 10 de maio algumas novidades na lista, pelo menos, foi o que disse o porta-voz, que falou para a comunicação social. Vamos ver, é um movimento que surge da chamada esquerda, não se percebe ainda bem, ou pelo menos ainda não é conhecido o figurino, as propostas e os candidatos, e só quando daí saírem é que poderemos ter aí alguma leitura. Há duas personalidades desse movimento, que não vou dizer nomes, naturalmente, nesta altura, e só me pronunciarei se vierem a público,
que direi que podem fazer alguma moça no Partido Socialista, também com toda a frontalidade e sinceridade. Tal como os outros nomes poderão fazer e vão fazer moça seguramente na candidatura Juntos por Braga de Ricardo Rio. Vamos aguardar sobre esta questão digamos assim, da candidatura. Nas candidaturas institucionalizadas oficiais, Carlos Almeida, para além de uma outra visita aqui a uma freguesia local, não avançam muito mais do que isso. Ricardo Rio esteve esta semana bem, digamos, chamemos assim até em pleno, porque lançou algumas propostas, fez algumas visitas, manifestou alguma declaração de intenção em relação a uma hipotética gestão, caso venha a ser vencedor para a Câmara Municipal de Braga. Vítor Sousa, houve o Congresso do Partido Socialista, houve mais intervenção enquanto institucionalmente vice-presidente da Câmara Municipal, que também, por um lado, beneficia, mas por outro, condiciona a agenda do Vítor Sousa, candidato à Câmara Municipal de Braga. Esforçou-se, os outdoors estão aí, estão a ser colocados na cidade e no Conselho. Naturalmente, quais são de opinião pública. Um candidato, não, já agora que estamos aqui. Luís Lima, histórico, é um candidato do MRPP, foi praticamente política que nasce antes do 25 de Abril e que mantém alguma consistência na sua candidatura a diversos órgãos nacionais e locais. E daí saíram muitos para o Bloco de Esquerda. E daí o MRPP foi uma escola muito forte de outros candidatos para o PS, para o PSD e para o Bloco de Esquerda, é curioso. Eu diria até, se houve algum viveiro que depois foi, digamos, responsável, entre aspas, pela saída desses quadros para diferentes partidos, foi o MRPP. Temos no PS alguns quadros conhecidos, nacional e local, no PSD também temos figuras mais emblemáticas, mais mediáticas, não vou falar de Durão Barroso, nem Pacheco Pereira, há vários, no PS também há alguns. No Bloco de Esquerda também há alguns, temos aqui em Braga o Barbosa, que também é um quadro que não nega, aliás, ainda há dias a propósito do assassinato, do aniversário do assassinato do José Ribeiro dos Santos, fez uma intervenção interessante. É um partido que está aí, o Luís Lima é uma pessoa que não é um lutador, portanto, vai avançar. Um ativista daqueles que é difícil derrubar. É um ativista, é um homem de convicções. Concordo, será não concordo, mas por aí está. É o nosso convidado do Cara a Cara de segunda-feira, tome nota. Já agora, quero aqui, não é ficar um bocado espantado, mas os candidatos à junta custam a sair, parece que estão a ser fabricados e parece que têm que ser moldados para aquilo que é necessário, não é? Os candidatos à junta... As delegações da junta estão a prejudicar isto tudo? Não tanto. Os candidatos à junta, e isso provavelmente poderá observar-se num outro programa praticamente específico sobre isso, tem havido muitas surpresas, à direita e à esquerda. Os candidatos à junta, tanto na coligação Juntos por Braga como no Partido Socialista, não tem sido um processo muito pacífico. Eu não me vou pronunciar mais sobre isto, não vou tecer aqui mais considerações acerca disto, mas tenho informações de que tanto de um lado como do outro tem havido alguma perturbação, algum conflito, alguma conflitualidade interna sobre quem melhor estará em posição de ser o candidato. Não só nas freguesias tradicionais em que não houve agregação e também nas que houve agregação. E não é pacífico porque do mesmo partido, para uma área agregada, há bons presentes junta de ambas ou duas ou três freguesias, que no fundo cada um tem, digamos, esgrime e puxa dos seus galões para justificar ser ele próprio o candidato. Não é um processo que não está a ser pacífico de todo. Vai ser uma boa dor de cabeça para Ricardo Rio e Vítor Sousa. Vai ser para as duas candidaturas. Vai ser seguramente, aliás, já está a ser. As informações que eu tenho é que já está a ser. Eu é que não queria estar no lugar deles. São Vítor é um caso, na área da coligação. O PS também tem... Semelha Real é outra dor de cabeça. É outra dor de cabeça. Depois temos nas freguesias locais, urbanas, São Lázaro não está completamente definido, São Vicente também está longe de o ser.
vamos aguardar o que é que o tempo nos... Zé Ferreira, até para a semana, porque para a semana com certeza já teremos mais um candidato, se calhar à Câmara, ou mais algum candidato à Junta. Foi um prazer estar consigo. Nós voltamos 2 a 8 dias com mais um ponto final aqui na sua TV de Minho. Já sabe, para pôr questões, programa TV de Minho, programa.final@gmail.com. Eu repito, programa.final@gmail.com. Foi um prazer. Até para a semana, se os quiser.